Nessa época de Natal, não sei se vocês percebem, mas parece que as pessoas ficam mais cordiais, né? Ficam mais educadas. Vizinhos que não olham para a gente e não cumprimentam, de repente dizem bom dia. Afinal de contas, suas casas estão enfeitadas. Pessoas com quem a gente trabalha começam a dar mais largos sorrisos. Até quem a gente não conhece, né, faz questão de desejar Feliz Natal, um bom ano. Às vezes até dizer Deus te abençoe. Que bom que fosse sempre assim, não é? Mas parece que pelo menos no Natal, muita gente se lembra de olhar para o outro, de prestar mais atenção ao outro, de dedicar uns segundos a mais para ser cordial, amoroso, delicado com as outras pessoas. Se nós pudéssemos perceber o tempo todo como cada pessoa que atravessa o nosso caminho é valiosa, e como cada oportunidade que temos com cada pessoa é também uma oportunidade, quem sabe, de salvação para a vida daquela pessoa, a gente olharia de maneira diferente, a gente não teria tanta pressa, a gente prestaria mais atenção. Afinal de contas, o outro que passa por nós também carrega suas dores, suas dificuldades, seus conflitos, às vezes vive lutas semelhantes às nossas e por isso às vezes está cansado, está sobrecarregado, estourado, quem sabe, e a gente não consegue entender o porquê. Se a gente olhasse um pouquinho mais e prestasse um pouquinho mais de atenção a quem está vivendo perto de nós, e não precisa ir muito longe, se a gente olhasse um pouco mais e prestasse mais atenção em quem mora junto conosco, a vida poderia ser diferente. Nós andamos apressados demais e às vezes para muita gente até a proximidade do fim do ano, do Natal, das festas, significa correria, mas nós temos aqui hoje uma oportunidade de encontrar uma brecha, de olhar mais uns para os outros, de reencontrar o amor que há em Jesus, de lembrar que Deus não está distante, que Ele é de fato Deus conosco e que Deus pode estar com as pessoas também através de nós. Quando se diz que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, a Bíblia está dizendo que Jesus escolheu montar aqui a sua tenda, o seu tabernáculo, morar entre nós. Ele escolheu ter não só um corpo como o nosso, mas uma mente que sofre como a nossa, dificuldades próprias de um ser humano que vive integralmente como nós, para estar perto de nós, para prestar atenção ao que nós sentimos e sofremos. E olhando para Ele, nós podemos também pensar em como podemos e devemos prestar atenção mais uns aos outros. Mas é verdade que o apóstolo João também diz que essa palavra que virou gente e habitou entre nós, no princípio, bem no princípio, já existia. A palavra estava com Deus e era Deus. Não é que se tornou Deus em algum momento, como algumas religiões talvez digam por aí. Mas desde o princípio, o verbo, a palavra, o logos, a razão de tudo existir, era um com Deus, desde a eternidade. Jesus não começou a existir em Belém. Ele é o verbo eterno que estava com Deus e é Deus, mas que escolheu sim nascer em Belém, entrar na nossa história, fazer-se carne, assumir completamente a condição humana, entrar no meio da nossa fragilidade, nos nossos limites, nos nossos sofrimentos, para viver uma vida inteira como ser humano e aí nos salvar por inteiro. A nossa salvação depende disso. Se Cristo não fosse verdadeiro Deus, não seria o suficiente o sacrifício dele para salvar nós e a toda a humanidade dos seus pecados. Mas se Cristo não fosse verdadeiro homem e completamente ser humano, como é que Ele ia nos substituir, nos representar, inaugurar algo realmente novo na história humana? Era preciso essas duas coisas acontecerem de maneira plena e na plenitude do tempo escolhido por Deus. Lutero gostava de lembrar que a gente precisa olhar não só para a divindade de Cristo, mas é preciso olhar para um menino, para o bebê na manjedoura, porque essa imagem faz muito sentido. Não é só uma imagem bonita de ser pintada, mas é a imagem de Deus se tornando ser humano como nós,
Deus em quem habita toda a plenitude, Jesus que esvaziando-se assumiu a forma de servo, Deus que se tornou carne entre nós. O Natal não é apenas uma imagem de ternura, mas é a ação de Deus para a nossa redenção, é Deus vindo ao nosso encontro e se deixando segurar por uma mãe e por um pai humano, e deixando-se visitar por simples pastores do campo, e deixando-se deitar numa simples manjedoura. Deixa-se ver, ouvir, tocar e conhecer, porque era a única forma da gente ver um pouquinho da glória de Deus, ou de ver completamente a Deus. O apóstolo João lembra, no versículo 18 do texto que nós lemos hoje, que ninguém nunca viu Deus, só Jesus Cristo, que de fato mostrou na sua plenitude quem é Deus para nós. Por isso nós precisamos, para ver o amor de Deus, olhar não para nós mesmos, mas olhar para Cristo. E nele reencontrar o sentido da nossa fé, nele encontrar a luz que nós precisamos. Não é olhando para a nossa própria força de vontade, para a nossa capacidade, para o bem que somos capazes de fazer, ou pela beleza que somos capazes de criar ou de enfeitar por aí. Mas é olhando para Cristo na sua simplicidade que nós encontramos a face de Deus. E nós podemos, de fato, também ser usados para ajudar outros a olharem mais para Ele. Deus se revela pela proximidade e às vezes Ele quer se revelar pela proximidade que nós temos uns com os outros também. Assim como Cristo decidiu se tornar próximo a nós, sendo um de nós, Ele também quer que a gente se aproxime dos outros para olhar, ouvir, tocar, mexer com as estruturas, mas também se deixar ver, se deixar ouvir, se deixar tocar, enfim, que a gente possa se aproximar dos outros com o mesmo amor como Ele se aproximou de nós. Na misericórdia, na verdade, na justiça, na compaixão, levando a sério a dor do outro, não fechando os olhos para o sofrimento dos outros, viver a fé de uma maneira concreta, visível, encarnada. Não se trata então só de enfeites, nem só da ceia gostosa que nós vamos comer depois. Se trata de realmente prestarmos mais atenção uns nos outros. Começando por aqueles que estarão à mesa conosco. Mas tem aquele tio chato, ou tem aquele primo que pensa completamente diferente de mim, ou tem a polêmica da semana que o pessoal vai ficar levantando na mesa para falar. Nada disso importa de verdade, o que importa são as pessoas que estão ali. E mesmo aqueles a quem nós consideramos talvez difíceis de lidar, ou aliás, principalmente aqueles a quem nós consideramos difíceis de lidar, são os alvos que Deus está colocando para o nosso amor. Nós precisamos ser instrumentos de Deus, inclusive para amar quem não quer se deixar amar, para se aproximar de quem às vezes está cheio de espinhos e não quer que ninguém o toque, porque está ferido, está machucado, carrega muitas mágoas e tristezas. Nós podemos ser os instrumentos de Deus para que Jesus se encarne novamente para aquela pessoa, e o Natal é a oportunidade para isso. As pessoas estarão mais dispostas para receber um abraço, para nos ouvir, para ser tocadas pelo amor. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade para que ela não passe e a gente tem que esperar um ano todo de novo para quebrar o gelo e para poder se aproximar. Vamos aproveitar esse Natal como reencontro com Cristo e como reencontro com as pessoas também. Se a palavra virou gente e morou entre nós, vamos fazer das nossas palavras, palavras de gente que mora com Cristo, para que, de fato, Ele possa chegar através de nós às pessoas, hoje e sempre. Amém.